como montar uma carteira, como você vai usar o teu conhecimento para montar a tua carteira de ações. Existe toda uma teoria por trás da montagem de uma carteira de ações que Markowitz matematizou. Você pode usar índice Sharpe, enfim, fundos, né, usam muito isso. Mas hoje eu quero falar de forma prática. Eu não quero entrar na teoria matemática. Eu acho que montar uma carteira de ações, uma boa carteira, ela é uma carteira mais ligada ao teu feeling, né? Então eu diria que melhor do que a matemática seria a sua experiência para montar o seu time, ok? Seria a sua experiência. Antes da gente começar, aquele disclaimer de sempre, né? Não é recomendação de investimento, nada do que eu falar aqui, tá? Tudo que eu falo nas super quartas é exatamente o que eu faço com a minha grana ou o que eu ensino dentro do FIA Black, dentro do meu treinamento, dos meus grupos. Então não é nenhum tipo de recomendação de investimento para você, não é nenhuma análise de investimento, tá? Então já fica claro que se você fizer qualquer operação, compra, venda de ações, porque tu ouviu aqui na Super Quarta, é por conta e risco seu. Saiba que mercado de renda variável, mercado de ações é um mercado de risco, é um mercado que varia, você pode perder dinheiro, como também você pode ganhar dinheiro se souber escolher bem as ações que vai montar a tua equipe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela e vou falar primeiro o que você deve levar em consideração quando começa a montar a tua carteira. Deixa eu compartilhar então a tela e eu quero falar uma coisa importante. Quando você monta uma carteira, primeiro, você pensa em duas coisas. Primeiro, o risco que tu vai correr e o retorno que tu quer. Basicamente é isso. Dá para correr, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Dá para correr mais risco comprando ações e dá para correr menos risco comprando ações. Então você pode ir para o risco, que ações é risco, e tomar risco do risco, ou seja, você compra ações que carregam mais risco e você pode comprar ações que carregam menos risco. O que eu vou mostrar aqui, provavelmente a maioria das pessoas já viu, né, já teve conhecimento, mas às vezes não está presente para isso. Mas o que eu quero que você fique presente é para o seguinte, digamos que você tem uma ação na sua carteira. Sua carteira é formada com uma única ação. Qual é o risco que tu corre? Risco altíssimo, porque é o risco só daquela ação. É uma única ação. Esse é o teu risco máximo, ou seja, você está no risco mais alto possível. Digamos que essa ação fosse, por exemplo, uma Vale. Então você tem lá Vale na tua carteira. Esse é o risco máximo, é o risco da Vale. A Vale pode ter outra barragem rompida e aí a tua carteira desanda. Independente se a bolsa for para 500 mil pontos, se romper uma barragem da Vale, a tua carteira despenca, né? Porque você só tem uma única ação. E aí o que você faz? Você aumenta, coloca mais uma ação na tua carteira, você vai para a segunda ação. Então, que antes era 100% Vale, digamos que agora você colocou Localiza, já que eu falei de Localiza aqui, então você tem Vale de um lado e Localiza do outro. Olha, o risco da Vale é um risco ligado a minério, é um risco ligado a câmbio, ela é uma exportadora, e do outro lado você tem agora a Localiza. Localiza é uma empresa de locação de veículo, mercado interno, não tem nada a ver com a Vale. Ou seja, você já diluiu o teu risco, você já dividiu o teu risco, mas mesmo assim o teu risco ainda está concentrado em só duas empresas, ok? Você vai então acrescentar uma terceira empresa na sua carteira. Pô, estou muito concentrado, Vale, Localiza, eu quero uma outra empresa. E aí você vai e fala assim, bom, vamos colocar aqui, como o Paulo perguntou de Santos Brasil, vai ser Santos Brasil. Aí o cara vai lá e bota, pum! Agora eu tenho Vale, Localiza e Santos Brasil. Santos Brasil é uma empresa portuária, não tem nada a ver com Vale, não tem nada a ver com a Localiza e não tem nada a ver com Vale, como eu disse. Ok? Então são três empresas distintas, você diluiu o teu risco em três ações e assim você vai fazendo sucessivamente ao longo do tempo. Você vai adicionando novas empresas na sua carteira para você reduzir o risco
de cada uma dessas ações. Esse risco tem um nome, já já eu falo dele. Então você fica com algo parecido com o que eu desenhei para você. Uma ação, 2 ações, 3 ações e assim sucessivamente, até você ter N ações. Esse N pode ser 50, 100, 200 ações na sua carteira. Fica ao gosto do freguês, tá? Você vai diluindo o seu risco a cada ação que você coloca na sua carteira. Esse risco, ele tem um nome, que é o risco não sistêmico, que é o risco inerente de cada uma posição da sua carteira. Com a adição de mais uma ação, você vai reduzindo esse risco, ok? Só que fica um risco ainda que você não consegue reduzir, que é esse risco aqui de baixo, que é o risco chamado de não sistêmico. O que é esse risco não sistêmico? Esse risco é o risco do próprio mercado. Esse risco você não consegue diversificar. Esse risco você vai ter que correr na hora que você vem para o mercado de ações. Não tem jeito, não tem jeito. E é aqui que as pessoas sofrem com o mercado de ações. É aqui, elas erram em 2 pontos, tá? Primeiro, nessa diversificação do risco não sistêmico, na montagem de uma carteira. Aqui já se erra. E depois, elas ainda erram, porque ou não suportam o risco não sistêmico, o risco sistêmico, que é o risco do mercado, ó, e aqui em cima eu tenho o risco não sistêmico, tá? O que é não sistêmico? Não é do sistema, né? É inerente de cada posição sua na carteira. Tem muito erro numa montagem de carteira ao fazer essa diversificação, e eu vou apontar esses erros aqui. Tem muito erro também quanto ao risco sistêmico. Vamos lá. O risco sistêmico é o risco do mercado. Uma vez que você sai na chuva, as chances de você molhar são grandes. Ah, Gustavo, mas eu vou sair com guarda-chuva, com capa de chuva. Cara, tu vai molhar. Tu não vai molhar muito, mas tu vai molhar. Pode ser a mão, pode ser o pé, pode entrar água por baixo da capa, pode, se for uma chuva de vento, o teu rosto. Alguma forma tu vai molhar. E quando você entra para o mercado de ações, o risco sistêmico, para você se proteger dele, é muito difícil, é muito complicado, porque ele é um risco do mercado. E aí você pode ter uma ação na carteira ou pode ter 100 ações na carteira, você vai sofrer no risco sistêmico. A sua carteira, ela vai cair. E aí fica assim, será que eu não diversifiquei bem? Será que essas ações que eu comprei não são boas? Você começa até a colocar em dúvida a tua própria análise. Poxa, será que onde foi que eu errei? Eu devia ter feito uma venda para proteger. Por que eu não comprei uma put? Poxa, eu poderia ter comprado uma opção e proteger a carteira. Cara pálida, no risco sistêmico, para proteger é bem mais difícil. Então ele tem custos. É o fato de você estar nesse mercado que você vai ter que correr esse risco, ponto e acabou. Agora, mitigá-lo é possível. É possível mitigá-lo com caixa, é possível mitigá-lo fazendo algumas vendas à descoberta, é possível mitigá-lo com opções, só que tudo isso vai ter custo. Ah, Gustavo, caixa não tem custo. Tem custo, O seu caixa não vai estar numa renda fixa 2% ao ano? Esse é o custo. Se a tua carteira subir 100, o teu caixa ficou a 2%. Isso é custo. Na pior das hipóteses, custo de oportunidade. É esse custo que você vai ocorrer. Para proteger de risco sistêmico tem custo, beleza? Então, dito isso, vamos para o risco não sistêmico, porque é a primeira forma que você pode melhorar a sua alocação de forma mais fácil e apenas com um conhecimento prático, ok? Apenas com conhecimento prático você já consegue melhorar a sua alocação para melhorar o teu risco não sistêmico. E antes da gente passar para isso, eu queria que você desse like, eu queria que você compartilhasse essa live também, para a gente chegar no maior número de pessoas possível, ok? Bom, quais são então os erros, ou quais são a maior parte dos erros que eu encontro na hora que você monta uma carteira? Eu já vi carteira assim, ó, isso aí é o time da pessoa. Você tem um monte de ações, então o seu time está lotado de jogadores, e esses caras não tem nem espaço para jogar, eles não conseguem nem tocar a bola, eles não conseguem chegar nem no gol,
Por quê? Porque tem muita gente jogando no mesmo time. Isso não funciona. Vamos voltar aqui para o gráfico. Você percebe que eu tenho aqui, então, uma curva. Essa curva aqui, vou colocar ela mais forte para você perceber. Você percebe que ela tem uma curva e para cada adição de nova posição aqui, cada adição de nova ação, você reduz o teu risco não sistêmico. Porém, chega um determinado momento que não adianta adicionar mais ações que você não dilui o teu risco não sistêmico. Não adianta. Gustavo, eu tenho 30 ações na carteira, vou pôr 32. Não, já era. Você já chegou no máximo de diluição do teu risco não sistêmico. Não adianta adicionar mais ações que você não vai reduzir mais o seu risco não sistêmico. O que você precisa agora é fazer uma alocação mais inteligente do seu dinheiro para que essas posições elas joguem no ataque, elas joguem para você. Então, um erro comum é isso daqui, é uma carteira recheada de ações. Mas existe um outro erro também bem comum, que é o seguinte: as pessoas vêm aqui, ao montar a carteira, pega, por exemplo, 2 ações e fazem isso aqui com elas. Olha. Colocam a maior parte do dinheiro em 2 posições e depois tem mais 20 ações ali. E acreditam que fizeram ali toda a parte de diluição de risco. Olha, se poucas ações representam a maior parte do seu investimento, você não está diluído, você não está defendendo de um risco não sistêmico, por mais ações que você tenha na carteira. Se poucas ações representam a maior parte da sua alocação, você não defendeu a sua carteira. Você não fez uma boa alocação. E isso, na montagem de uma carteira, quer dizer que você aumentou o risco. E não adianta colocar uma ação a mais, não adianta colocar 2 ações a mais, não adianta colocar 3 ações a mais. Primeiro porque seu capital acabou, né? Porque você alocou lá boa parte em 2 ou 3 posições, e aí o que sobra são posições menorzinhas, de 1%, 2%, 3%, né? 4%, ou seja, não vai fazer diferença, porque você tem 2 ou 3 peças ali que tem um peso maior, e esse peso maior é que acaba fazendo preço na sua carteira. Como você monta então uma carteira? Né? O que você leva em consideração? Né? O que você tem que, a forma que você tem que agir, né, para poder montar a tua carteira? Muita gente vai montar uma carteira e faz o seguinte: vou colocar agora, Gustavo, uma posição dolarizada. Eu vou colocar uma empresa exportadora com receita em dólar, porque ela vai fazer um contraponto da minha carteira. Ela vai me ajudar a balancear isso daí. Por quê? Porque se a bolsa cair e o dólar subir, ela tem receita maior. E aí o cara bota Suzano, os caras de Suzano se alavanca, né, e vem com um resultado terrível no trimestre passado, porque tomou um ferro imenso com a alavancagem cambial. Eu já vi essa história acontecer na bolsa diversas vezes, diversas não, mas algumas vezes. A gente pode lembrar alguns nomes, como Sadia, Aracruz. Quem é mais velho vai lembrar desses casos, mas quem é mais novo, que está chegando agora na bolsa, não sabe disso. Então, esse negócio de montar uma carteira, porque aí põe um pedacinho num setor exportador, e esse cara vai ter receita em dólar, né? E essa receita em dólar vai me ajudar, porque se a bolsa cai, o dólar sobe, essa ação valoriza, sem pesquisar como a empresa está alavancada, como a empresa tem suas dívidas, como é que é a gestão financeira dessa empresa, de nada adianta, cara, de nada adianta. Você simplesmente chutou e errou. E isso aconteceu com Suzano. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo também de alocação, com esse tipo de montagem de carteira. Ou seja, você fazer uma carteira equilibrada é levar em consideração empresas que você acredita que no ciclo atual serão beneficiadas. E nesse ciclo você tem posições que guardam, né, uma volatilidade menor, e você tem análises, você tem empresas que guardam volatilidade maior. Por exemplo, um bom atacante para os dias de hoje seria uma Oi da vida. Muita gente está falando de Oi.
Só que a Oi, ela não pode ser dentro da sua carteira esse cara número 4 aqui, ó, com esse peso imenso. Então, se você tem Oi e a Oi representa a maior parte da sua alocação, você é o cara mais maluco que eu já conheci, né? Você é o cara mais louco. E aí, o cara tem Oi e IRB. Porque IRB tem uma simetria gigante. Papel já valeu 40, depois que vier aí o acerto no balanço, vai fazer o follow-on, vai pôr grana para dentro e o papel vai bombar. Quem te disse, cara? Não é tão simples assim a análise. Aí o cara monta a carteira e bota lá IRB e Oi, 50% da carteira. Esse cara é maluco, cara, maluco. Quando você vê, então, uma alta assimetria, significa que você tem um alto risco pela frente também. Não existe almoço grátis na bolsa. Alta assimetria, alta possibilidade de lucro, de ganho, requer que você tome um risco maior. Quer emoção na bolsa, tu vai tomar mais risco. Não dá para tomar mais risco sem emoção na bolsa. Se você não transpira com aquela posição, significa que você está com pouco risco. Agora, se aquela posição faz você transpirar, aí você tomou um risco maior. Agora, dependendo do tamanho, aí você fica tranquilo. Então, cada análise sua é que vai determinar o tamanho da tua posição para a montagem do seu time. Se você tem, então, uma boa assimetria, uma ação que pode subir muito, mas carrega um risco bom, um risco alto, é sua função, primeiro, determinar qual o percentual de participação dela na sua carteira. Só assim, você vai poder, primeiro, dormir tranquilo. Segundo, saber se você está certo ou errado. Porque quando você coloca uma posição muito grande, o seu relacionamento emotivo com aquela posição é cada vez maior. E aí você vai querer a cada minuto se cercar de uma certeza maior. E aí você começa a ver posições a favor e posições contrárias. Aí você começa a ficar louco, né? E aí você acaba tomando um ferro. Por quê? Porque quando você coloca dentro da sua posição o tamanho ideal relativo ao risco que aquela posição tem, você começa a ficar alocado de forma mais consistente. Valeu, pessoal, muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Valeu!